Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Movendo-se. Esse é seu programinha semanal de conteúdo, preparado com muito carinho pra você. Ó, eu me divirto, viu? Vou te falar que eu me divirto deveras fazendo isso aqui pra vocês. Dá trabalho, já falei isso, mas eu faço com muito prazer, porque sei que no fim das contas tem gente que aproveita esse conteúdo e que tem impacto de verdade na vida de muita gente. E olha só, eu queria dividir uma coisa muito legal com vocês. Sabia que o podcast Movendo-se, ele é ouvido em outros países também. Imagino que só por brasileiros, porque por enquanto estamos apenas em português, por enquanto. De repente vem novidade aí, vamos ver. Mas olha só para vocês terem uma referência, no Spotify, o ranking de audições do podcast Movendo-se, em primeiro lugar é Brasil, obviamente, segundo lugar Portugal, terceiro lugar Itália, quarto lugar México, quinto lugar Estados Unidos. Cara, muito legal isso, tem gente fora do Brasil ouvindo e aproveitando. Então, se você está fora do Brasil ouvindo os conteúdos do podcast Movendo-se, dá um sinal de vida, dá um alô, manda uma mensagem lá no @movendo-se pelo Instagram ou no e-mail eder.monteiro@movendo-se tudo junto.com, que vai ser muito legal conhecer vocês e saber quem são essas pessoas ilustres, brasileiros ou pessoas que falam português que estão ouvindo o podcast Movendo-se fora do Brasil. E vamos lá, vamos de conteúdo. Convidado hoje, muito legal. Ele, eu falei no nosso início do bate-papo, é o convidado mais jovem do podcast Movendo-se até hoje, na curta história do podcast Movendo-se. Diego Cidade. E a gente vai conhecer um pouco da perspectiva de carreira de alguém que está começando no mercado de trabalho agora e que, na verdade, está começando empreendendo para ajudar outros jovens que também ingressam em suas carreiras a entrarem no mercado de trabalho de maneira mais preparada. Vocês vão conhecer um pouquinho da história do Diego e da história do negócio que ele criou. E eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês porque a gente tem falado muito de carreira um pouco mais consolidada ou de pessoas que estão em fase de mudança, transição, querem aprimorar de alguma forma as suas habilidades. Mas aqui a gente vai falar hoje de quem está começando. Como é que é hoje o mercado de trabalho para quem está entrando nesse universo, quem está começando a sua carreira. Então, aperta o play e bora ouvir. Muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se, sempre com convidados ilustres. Tenho trazido convidados para quem está acostumado já ao podcast, tenho ouvido muitas histórias de carreira, de pessoas que têm aí uma trajetória grande no mercado, passaram por várias situações, passaram por várias experiências. E eu acho que esse meu convidado de hoje talvez seja o mais novo de idade que vem aqui conversar com a gente, bater um papo. Então vai ser muito bom também ter a perspectiva de alguém que começou a carreira há pouco tempo, mas que tem bastante história para contar aí nesse pouco tempo. Diego Cidade. Diegão, obrigado, viu, cara? Obrigado pela tua participação. É sempre bom ter gente nova aí, oxigenando também esse bate-papo e podendo inspirar as pessoas que fazem parte da audiência desse podcast. E eu queria que você se apresentasse sem falar o que você faz. Esse já é de praxe também aqui no podcast Movendo-se. Se apresenta sem falar o que você faz e aí a gente começa o nosso bate-papo. Boa. Queria agradecer pela participação e tal. Tô acompanhando o teu podcast, só tem gente incrível, então tá na mesma playlist dessa galera, pra mim já é demais. Legal, cara. O Diego Cidade, sem falar o que faz. Isso aí. Então, eu já pego a questão do perfil de Gallup, que ele fala que eu sou ativador, realizador e competitivo. Então, trazendo nessa perspectiva, eu sou uma pessoa que busca impactar onde quer que eu esteja ali. Colocar a mão na massa e trazer impacto para a sociedade como um todo. Pô, muito legal, cara. Diego, você tá com qual idade hoje, cara? 22 anos. 22, eu falei que você era o mais novo, então é bom confirmar, né? É bom confirmar. E Diego, cara, você tem começado a tua carreira aí há pouco tempo, você tem uma história, apesar de recente, né, profissional, mas é uma história que me chamou muito a atenção e por isso fiz questão de te convidar aqui, porque você começou a enfrentar alguns desafios, né, no início da tua jornada profissional
e fez desses desafios um negócio, né? Você criou um negócio, você começou a empreender a partir dos desafios que você estava começando a enfrentar no mercado de trabalho. E eu queria que você contasse um pouco de como é que foi o teu início aí no mercado, qual é a tua formação e o que você resolveu fazer a partir das dificuldades que você encontrou, que é um pouco da tua história aí. Vamos lá, vou puxar desde a faculdade, tá? Legal. Eu passei por um momento um pouquinho difícil em casa. Foi um momento que minha mãe trabalhava numa rádio renomada e tal, só que eles passaram por dificuldades financeiras e reverberou em todos os funcionários, né? Ela ficou 2 meses sem receber o salário e quando recebia no 3º mês era tipo 1/4. E nesse momento... Foi um momento que todas as pessoas ao redor, ali família e tal, falavam para minha mãe que eu tinha que conseguir um trabalho logo para poder ajudá-la. E eu simplesmente... E você já estava na faculdade? Eu já estava na faculdade. Eu estava esperando até para pegar ali o primeiro período ainda e tal. Tá. Curso de quê, Diego? Economia, na UERJ. Economia, legal. Economia na UERJ. E aí eu falei assim, mãe... Eu simplesmente, assim, eu não quero pegar um emprego por um emprego. Eu acho que eu vou ficar infeliz, não faz sentido. Eu quero entrar na empresa júnior, porque eu tenho certeza que se eu conseguir investir no meu conhecimento na empresa júnior, eu vou conseguir encontrar um emprego, um trabalho que faça muito mais sentido, que eu consiga crescer lá dentro. Minha mãe segurou a barra, ela falou, vai filho, eu vou segurar a barra pra você. Show. E aí, consegui, entrei na empresa júnior, fiquei 2 anos lá. 1 ano como vice-presidente, eu ia em todos os eventos possíveis e determinados, eu gerenciava 20 pessoas, a gente conseguiu o prêmio de autocrescimento. Aí durante esse percurso eu falei, cara, eu acho que agora tá na hora de eu conseguir o meu estágio. Eu já acredito que eu tenho já tenho uma questão de ser maduro para poder performar. E eu fui buscar, né? Fui pro mercado. Me falaram até que ia ser mais fácil, né? Por eu ter vindo de empresa júnior. E não foi nada disso, né? Simplesmente eu tomei não atrás de não. Fiz diversos processos seletivos, diversos testes de lógica. Era não, Diego, você não tem as competências. Não, Diego, você não tem os requisitos. Não, Diego, não, Diego, não, Diego. E aí eu ficava frustrado. E eu falei, vou em casa, vou tentar estudar e vou tentar me capacitar para conseguir esses tais requisitos. Simplesmente nada cabia no meu bolso de universitário, né? Então assim, porque na empresa júnior era sem fins lucrativos, eu não ganhava dinheiro, sim. O perrengue ainda estava instaurado em casa e eu entrei num loop, né? Então assim, eu não tinha estágio para ganhar dinheiro e eu não tinha dinheiro para me capacitar. Nisso eu fiquei bem frustrado, isso porque eu era de uma classe média, né? Porque assim, eu tava na UERJ, economia, fiz empresa júnior e não tava conseguindo nada. Passou um tempinho, meses mesmo, procurando estágio, eu tive que me candidatar comecei a tirar para tudo quanto é lado, né? Aquela frustração de um universitário. E fui parar numa área de marketing, num consultório de medicina, na área de saúde. Eu comecei, então, assim, morando na Praça Seca, Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, trabalhando no Leblon, em frente ao Shopping Leblon, no Medical Center. Aquele lá foi o meu primeiro contato. E estudando na UERJ. E continuando estudando na UERJ. Sempre estudei à noite, porque eu já tinha a perspectiva de que eu queria conseguir um estágio logo. Sim. Então eu peguei à noite. Adiantou também muito não. Mas aí fui pro estágio, comecei a ter um contato incrível com o intraempreendedorismo, comecei a atender atletas de elite, executivos, políticos, gente como você de RH e tal, e comecei a ficar apaixonado por pessoas, porque comecei a me especializar em pessoas, né, porque eu cuidava... Legal. Comecei a cuidar de tudo, né, eu fazia tudo porque era eu e o médico, ele fazia o que ele sabia de fazer, de especialidade ali de atender, e eu fazia administrativo, comercial, financeiro, tudo. Eu ganhava um salário fora da média, eu tirava 2.000 e pouco, 2.500, mas eu trabalhava demais. Eu fiz recrutamento de enfermagem, fiz recrutamento de administrativo, fiz recrutamento... Então eu comecei a fazer processos seletivos. Nisso, passou um tempo, eu fui demitido. Eu fui demitido, eu fiquei lá no total uns 9 meses, teve um erro de CRM lá, que o cara não acordou num bom dia e fui demitido. Nisso que eu fui demitido, na hora, eu fui assim, ele me ligou e ele falou, quando chegar aí você vai embora. Que sutil, né?
Foi assim. E assim, a gente sempre super se dá bem, né? Mas foi nesse nível mesmo. Ele é bem assertivo, digamos. Aham. E eu cheguei para esse meu amigo que eu contratei, que ele era da empresa Júnior, inclusive ele era o presida na empresa Júnior. Eu cheguei para ele e falei, cara, eu acho que ele tá me dando a oportunidade de eu empreender, tá? Porque até durante esse meio tempo, isso é uma coisa que eu não falo muito, mas eu criei uma empresa durante o estágio que se chama Feller. Nos bastidores a gente até falou do Fabrício, né? Fabrício Oliveira, que tem uma roupa da Fowler, né, e tal. Então, Fowler. A Fowler. Eu criei, a Feller se chama, ela tinha uma tartaruguinha de logo, ela basicamente para se comportar como resiliência e longevidade. Eu fiz parceria com tatuadores, os tatuadores desenhavam, por exemplo, uma geisha aqui na tatuagem frontal, a tartaruguinha se comportava com a tatuagem frontal. Então a tartaruguinha tinha chapéuzinho de samurai, desenho oriental e tal. Nisso, quando eu criei a Feller, eu comecei a validar com os clientes que eu atendia no estágio. Eu começava a perguntar, comecei a fazer network, comecei a entender qual era a perspectiva deles, porque eu tinha empreendedor, tinha diretor da PetroRio pra gente entender. Tinha umas coisas bem legais. Sei. Nisso, eu achei que eu ia focar na Feller quando eu saí. Acontece que, ao mesmo tempo, paralelo, eu estava ajudando o que seria a Academia do Empresário Júnior, muito nessa perspectiva de poder ajudar os empresários júniores. A gente começou a pivotar nesse meio tempo, dentro do estágio, tá? No estágio eu sempre estava olhando para outras áreas, porque eu enxergava uma certa instabilidade lá dentro, tá? Naquele momento atual, eu fui a pessoa que mais ficou lá, como estagiário, tá? Então, eu já enxergava isso e comecei a olhar para outros lados. Aquela questão de multidisciplinaridade que a gente fala, então, eu já tentava provar isso em mim mesmo. Nisso, quando eu fui demitido, eu cheguei para esse meu antigo sócio, falei assim, cara, será que não vale a pena a gente sentar e eu entrar para trabalhar focado 100% no que seria a Academia do Universitário, que é hoje? Ele super achou legal, topou, ele tem uma empresa de consultoria e treinamento, falou assim, vem trabalhar aqui na minha empresa e vamos tocar isso. Partiu, eu ganhava, sei lá, 1/4 do que eu ganhava, bem menos, uma bolsa auxílio assim, mas eu juntava dinheiro, então eu conseguia respirar e ajudar lá em casa. Nisso começou o que é o hoje, a gente pivotou bastante, tá? O primeiro modelo era o seguinte, já era tentando impactar o que eu sofria. Eu peguei aqueles cursos de R$2.000, comecei a levar para a faculdade por 50, 30 reais, 100 reais, tipo curso de projetos que é Mil Blau, processos, liderança, negociação, a gente levou liderança para a Unirio por tipo 50 pratas, 30 pratas, dava super E a desconto. galera comprava? Cara, a gente botou a nossa primeira turma paga foi negociação na Unirio, a gente conseguiu botar umas 67 pessoas no total. Que máximo, cara. E aí, cara, foi assim, uma virada de chave. Eu falei, cara, é possível. E o mais legal é que eu sempre pensava assim, cara, essa parada não é simples, não é difícil. Eu falava assim, cara, essa parada não é difícil, simplesmente eu conectei o professor com a sala e com os alunos. Eu falei, cara, isso é sensacional, tipo, o poder que a gente tem de fazer conexões e conseguir ter impacto, total. E, consequentemente, ganhar dinheiro com isso. E aí eu falei, cara, maneiro. Só que nesse meio tempo que a gente estava fazendo presencial para entender e tal, eu passei para a fábrica de startups. Eu fui acelerado 3 meses com eles. E aí eu fui entendendo o que era escalabilidade, o que era startup, como eu poderia escalar a Academia Universitária. Passei por 3 meses, cheguei na incubação do WeWork Labs, eu sou incubado até hoje, né, pelo WeWork, e a gente foi pivotando, entendendo o mercado, entendendo o que era B2C, né, de fato, que aí eu ia ter que ter muito... Porque o que acontecia? O meu modelo anterior, era super legal, eu conseguia democratizar o acesso à educação pra galera, aprendizagem e tal, só que eu ainda estava vendendo pro universitário. Me preocupava isso porque eu mesmo não tinha dinheiro. Então, assim, mesmo estando democraticamente ali, eu não conseguia atingir todo mundo, sabe? Nisso, a gente pivotou pro que é hoje e a gente está rodando o processo seletivo de ponta a ponta. Só que o máximo, que é a nossa principal proposta de valor, é a trilha de aprendizagem. Mas aí vamos entrando mais no que a gente faz hoje.
Deixa eu só, antes de você entrar no que se tornou hoje, só resgatar um ponto aqui que eu achei bem interessante na tua fala, que foi o seguinte, né? Quando você foi demitido lá atrás da clínica, você tinha duas opções, né? Ou sair muito frustrado e revoltado e continuar todo aquele processo de buscar um estágio e tomar não eventualmente, como já vinha acontecendo nas últimas experiências. Sim. Ou você tinha a opção 2, que foi a que você escolheu, de olhar o copo meio cheio e falar assim, cara, tá aí, eu acho que é uma oportunidade, o cara tá me dando uma oportunidade para empreender. Eu achei essa tua visão incrível, né? Porque ela faz toda a diferença, né, cara? O modelo mental que a gente tem a partir daquelas situações, assim, cara, puta, aqui tá a minha chance, né? E você pegou essa chance e falou, beleza, agora eu vou aproveitar e vou construir alguma coisa. Que começou com esse processo voltado para a educação no mundo do universitário e se tornou outra coisa, que é o que você vai falar agora. Sim, puxando só um pouco para esse lado, eu sempre fui uma pessoa muito otimista. E eu fui ficando mais otimista durante o processo lá. Uhum. Porque eu fui aprendendo a lidar com as pessoas como um todo, aprendendo a lidar com o próprio gestor, né? E, cara, parece até clichê, né? Porque eu não sabia o que acontecia no mundo. Eu não vivia o LinkedIn, por exemplo. E é muito comum as pessoas que são demitidas, né, virarem empreendedoras depois. Eu vi que parece que tem um movimento. A galera que é demitida, acho que faz sentido. Vou realizar meu sonho agora. E aí, assim, eu acho o máximo, de fato. Hoje a Academia do Universitário, a gente roda o processo seletivo de ponta a ponta. A gente diz o quê? Que o universitário ele pode sim ser protagonista na sua carreira, tá? A gente dá a primeira chance dele empreender, que é empreender na carreira. E a gente prova para as empresas que a inovação pode sim começar dali o que eles falam que é de baixo, né? Então a gente começou a rodar o processo seletivo de ponta a ponta, desde a parte onde a gente cria o board da alma da empresa. Movendo-se está crescendo, a gente precisa contratar super estagiários. A gente vai entrevistar o Éder, a gente vai mostrar onde o cara vai trabalhar, se é home office, se não vai trazer a tua perspectiva de vida, de como é que você enxerga o universitário, vai mostrar a descrição da vaga, vai filmar, vai fazer tour, a gente faz a festa ali com a empresa, mostra realmente a transparência dela, a autenticidade dela e capilariza isso para as universidades, onde a gente consegue atingir umas 37 aqui no Rio. A partir do momento que a gente pulveriza a sua marca para o mundo universitário, a gente já começa a ser muito mais assertivo, porque o cara vai ver e vai falar assim, faz sentido ou não faz. Porque antes eu me cadastrava para várias e várias vagas de emprego, porque era só clicar, era só dar um clique. Então por isso que eu fui parar numa vaga de marketing na área de saúde, sabe? Não nada a ver com economia. E aí a gente já elimina esse ponto e começa a trazer autenticidade. Depois disso vem a conexão jornada, que a gente faz o alinhamento de propósito entre o universitário e a empresa, então a Movendo-se, que a gente faz a primeira triagem, e quem passa vai para a trilha de aprendizagem. A trilha de aprendizagem é todo o conteúdo em microlearning, texto, podcast e vídeo, e a gente entrega as principais habilidades do século XXI. Então todo mundo se capacita ali que passa na primeira triagem de graça, porque quem paga é a empresa no começo. Então eu consegui trazer aquele impacto que eu sofria de não ter dinheiro para me capacitar aqui. Perfeito. Eu já entrego conteúdos de gestão de tempo, de comunicação não violenta, de LinkedIn, de OKR, métodos SMART, 5W2H, um monte de coisa que a gente não vê na faculdade, mas quando a gente cai no mercado vem sugando você ali, tu sai a gente universitário sai cego, né? A gente entra ali no mercado perdidíssimo. Então a gente começa a trazer essa luz pra galera, isso aqui existe, é nessa pegada aqui, você consegue aplicar no seu dia a dia dessa forma, na U a gente já faz assim, na startup tal é assim, então a gente começa a trazer exemplos, cases, e sempre com perguntas-chave, porque a gente também metrifica o engajamento e a evolução dele durante essa trilha. Para no final a gente entregar 4 selecionados pro Éder entrevistar. Baseado nisso, ele entrevista e vai para a educação continuada. Que aí é o momento que todos os super estagiários eles estão entrando no Telegram atualmente. Que eu boto todo mundo no Telegram e cada um compartilha os desafios vividos. E a primeira pergunta que quando eles entram lá no grupo qual o propósito que te move? Baseado nisso, a gente vai um se conhecendo o outro a partir de propósitos.
Que legal. E aí eles vão trazendo desafios de vida, a gente conecta com o mentor, montei uma banca de mentores, tipo gente da BR, da Equinix, vários seus startups para poder auxiliar essa galera. E é isso, esse é o processo hoje. Estamos com números super legais, nossa base mais de 50% é mulher, a gente está com 25, a gente vai para 28. Um quarto são negros de contratados, estamos com um monte de processo seletivo aberto, estamos tracionando. Que legal, cara. Estamos aprendendo demais. Então, assim, estamos contratando. Então, a gente mesmo está contratando um super estagiário. Para vocês mesmo. Rola o processo seletivo. Então, assim, tá muito maneiro. Que legal, cara. Então, assim, você, resumidamente, né, você pegou um problema real que você vivia, né, que era a dificuldade em conseguir entrar no mercado de trabalho como estagiário, principalmente em função de ter baixa competência, o que é normal nessa fase inicial da nossa carreira. Sim. E hoje você contribui para que essa galera consiga ganhar essas competências mínimas, né, para que eles entrem em processos seletivos mais preparados, né? Sim, e o mais legal é que a gente começa a influenciar também não só o mindset ali do universitário, que ele precisa aprender, que ele precisa ser autodidata, que não vai ficar esperando, tipo, empresa se capacitar, tipo, empresa pagar curso, que ele mesmo tem que juntar dinheiro, lá. Mas a gente muda o mindset da empresa. Sim. A gente tem um teto, tem um piso de salário pra gente botar um super estagiário lá. Uhum. Então a gente tá conseguindo mudar o salário dos estagiários que já existiam lá. Que então, legal. por exemplo, a gente foi contratar ontem pra uma empresa e ele falou assim... o salário aqui é tal. Eu falei, tá, não dá, o nosso aqui é X. E aí, quando ele tem que aceitar o nosso, não posso até falar o número, não tem problema. Hoje o nosso mínimo é 900, tá? Então, por exemplo, quem paga menos que isso, a gente não faz. Você não oferece os seus estagiários, né, que você forma por menos de R$900 de bolsa. Isso. Então, assim, bolsa mais VT, né? Então, a galera que, tipo, pagava 800... tem que trocar o salário de todo mundo, claro. Senão fica defasado, né? Senão, o super estagiário tal. E aí a gente começa a mudar isso nas empresas, eu acho o máximo. A gente vai aumentar, porque a gente cada vez mais está trazendo gente incrível, capacitando a galera, porque o que acontece? A gente está nutrindo o mercado e trazendo a realidade. Então a galera já está vindo mais preparada. Consequentemente, gente super incríveis que cara, vão chegar para tua empresa para impactar, vão trazer diversidade, aumento de repertório e tal. Então, tipo, ano que vem eu já quero aumentar isso mais e mais. Fica muito legal. A gente tá rodando um processo agora, maneiraço, para uma startup, salário de 1.200 para cima, sabe? Com VRVT. Cara, a galera vem com uma fome incrível, sabe? Incrível. Imagino. E Diego, eu tenho, né, na minha história aí de RH, fui acompanhando um pouco a evolução dos perfis de jovem, né, entrando no mercado de trabalho, e até antes da minha geração mesmo, o mercado era de um jeito que mudou completamente, né? A gente tem hoje um contexto de trabalho que é muito diferente do que existia quando eu entrei no mercado e outras gerações passadas. Então você pega gerações mais antigas, você focava ali numa grande empresa de renome, e o que você queria era fazer carreira ali, sair dali depois de muitos anos, né? Isso foi mudando ao longo do tempo. A minha geração já foi uma geração diferente, em que a gente sim queria ter ali quando eu entrei, eu sou administrador, quando eu entrei na faculdade, eu me lembro, a gente tinha a disputa ali, era para ver quem conseguiu o primeiro estágio numa multinacional e tal. E eu comecei a perceber que esse movimento foi deixando de existir aos poucos, né? Que na verdade o interesse em uma grande empresa, em uma baita multinacional super reconhecida, passou a ser não mais o desejo, né? O objeto de desejo ali de um estudante. Você que está nesse universo hoje, Diego, passou por isso e está convivendo com isso diariamente com os teus estagiários, super estagiários aí que você tem formado. Como é que essa galera tá vendo o mercado hoje? Como é que essa galera enxerga a carreira hoje, quando eles olham pra frente, cara, na tua percepção? Cara, essa é uma pergunta difícil, né? A gente debate muito isso com a galera. O movimento de startup, eu acho que mudou muito essa percepção de mercado dos universitários, tá? Então, o que eu falo lá? Às vezes eu trago algumas vagas pra gente debater. Eu tenho uma comunidade com todos os universitários lá também. Sim. E aí eles batem muito na tecla sobre como é a visão do gestor e muito menos pouco
não só a empresa como um todo, o propósito, mas como é o gestor. Então, assim, eu trouxe para eles um mercado engessado, que eu falei, vamos falar de corretoras. O que vocês acham de corretoras? E aí, um trouxe perspectiva que teve uma experiência ruim, uma experiência boa e tal, e todo mundo focou no... Cara, se o gestor souber passar as tasks, souber se comunicar, mostrar de fato que o cara é ouvido, para eles é ótimo. Então, assim, esse é um ponto. Na escolha, né? Os caras, eles estão olhando muito nessa perspectiva de... Super interessante, né? O quanto que eu vou ser ouvido, o quanto eu vou poder impactar ali, botar a mão na massa e aprender. E o outro ponto que a gente percebeu nem sempre importa o salário, que é muito essa questão de propósito. Quando um propósito é muito claro e a pessoa tem um alinhamento muito forte, o cara vai que vai. O que eu vejo também de comum é porque são muitos vieses que a gente está enxergando, porque como a gente está contratando bastante, a gente está começando a passar pelo período de checar quem está performando, quem não está, se estão sendo efetivados, se não estão, né? Então, assim, tem essa questão de multidisciplinaridade. Eu vejo muita galera, performando. Eu tô conhecendo umas pessoas que estão performando, mandando benzaço e depois criam uma startup, criam um negócio, viram freela, fazem outros projetos. É muito comum agora super estagiário acabar fazendo algum freela, fazendo alguma coisa que eu percebi. Não só super estagiário no geral. Legal. Então, assim, eu acho que essa multidisciplinaridade está muito em alta, multiprojetos, o cara vai operacionalizando mais de alguma coisa ou não. Hoje eu não estou enxergando mais a galera com esse perfil de... Tem até dentro do... Eu não sei se era o Poder do Hábito que fala sobre isso, que é o perfil da galera estrela, né? Que fica lá tanto tempo para fazer carreira e tal. Eu não enxergo. Eu tanto quanto eu enxergo super estagiários aqui que realmente vão fazer a diferença, mas que eu tenho que efetivar eles rápido, efetivar no sentido eles têm que crescer, entregar resultado, claro, mas que eles performem para alcançar novos cargos, senão a galera fica desanimada, desmotivada e dropa. Então o turnover dessas empresas de universitário, o turnover é imenso, a gente vai conversando com várias empresas, cara, não consegue manter ninguém, mas o cara não tem ele não consegue enxergar um plano de carreira muito fácil, ele não tem metas claras, então eu acredito realmente que se tiver meta clara, se o cara conseguir ver um plano de carreira, eles vão, tá? Porque parece que também tem um hype, pelo menos na bolha que eu vivo, o hype de empreendedorismo, que parece que todo mundo quer empreender. Mas, cara, a gente tem milhares de universitários na base que querem ter um perfil de carreira, que querem ter uma estabilidade, mas eles querem ser reconhecidos. Eu acho que esse é o principal ponto, reconhecimento. O Millennium bota propósito, reconhecimento, autonomia em jogo. E também não tem espaço para todo mundo empreender, né, cara? Se todo mundo resolver empreender, cara, não tem lugar para todo mundo, né? Agora, um ponto que você tocou aí que eu achei também muito bom, então tentando resumir o início da tua fala aí sobre essa questão de visão de carreira hoje do estagiário, sim, de fato ele não enxerga mais a necessidade de estar numa grande empresa com um nome muito reconhecido, mas ele quer fundamentalmente ter uma liderança que dê espaço, que possa ouvi-lo, que ele possa também ter voz e que ele consiga aprender, né? Consiga ter um espaço de aprendizagem significativo. Então isso é o que eles buscam, independente do setor, do segmento, da indústria, do tamanho da empresa, né? O que é uma visão bastante interessante. Agora você falou sobre plano de carreira, que hoje ainda é um tema muito buscado pelas pessoas, e eu tenho feito normalmente um contraponto sobre isso, muito numa linha de que, na minha visão, cara, até como RH, eu acho que o plano de carreira, como ele existe até então, ele está com os dias contados. Por que eu falo isso? Porque o contexto de mercado hoje e de mundo, onde a velocidade das mudanças ela é muito maior do que foi, né, há anos atrás. Você hoje está numa empresa com um plano determinado de negócio, por exemplo. Cara, daqui a 6 meses acontece uma determinada situação que muda completamente a estratégia da empresa. No ano que vem a empresa é uma empresa completamente diferente. Então, aquilo que era um pouco mais estável no passado,
do ponto de vista de percursos pré-definidos, uma estrutura ali de carreira. Não, então se você ficar tanto tempo nessa posição, você vai aprender isso, você vai ser promovido para tal, depois você vai ser promovido para sênior em tantos anos. Isso deixou de existir na prática hoje, né? Porque assim, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, os movimentos acontecem numa velocidade muito grande. Isso é bom por um lado, porque o processo de aprendizado ele acaba acontecendo também naturalmente, em todo esse modelo de mudanças que a gente vive, mas realmente a previsibilidade hoje em dia para você conseguir apresentar para alguém um plano estruturado de carreira, olha, daqui a 5 anos, se você cumprir essas e essas etapas, você estará assim lá na frente, isso acaba sendo utopia hoje, né? Porque a gente não sabe, não tem a menor ideia de como é que essa empresa estará daqui a 3, 5 anos. Então eu acho que o plano de carreira ele continua sendo importante, mas talvez eu mudasse um pouco essa expressão e passasse a utilizar plano de aprendizagem. Né? Independente de passos e steps de avanço de carreira, eu acho que o que as pessoas buscam hoje, principalmente esse grupo que está entrando no mercado de trabalho, cara, eu quero um plano de aprendizagem. Me fala que o que eu tenho chance de aprender, né, daqui para frente, que é isso que eu quero que você me venda aqui para eu trabalhar nessa empresa. Faz sentido, cara? Sensacional. Quando você falou, eu tive um insight e vou contextualizar com outra coisa que eu pensei. Eu acredito que agora o plano de carreira ele tem que ser tipo um plano estratégico. Se o plano estratégico de uma empresa tem mais de 6 a 1 ano, mais do que isso, é balela. Justamente o que você falou. Muda o VUCA, muda, constantemente, vai mudar, a U pivota, a U muda e tal. Mas eu acredito que, se o cara tiver uma clareza durante 6 meses para onde ele está indo, de 6 a 1 ano, o cara ele tem muito mais vontade de fazer acontecer, de correr atrás. E esse que você falou de plano de aprendizagem, sensacional. Sabe o que eu faço, que a gente está contratando? Só que a gente tem muita dificuldade, que a gente está fazendo um monte de coisa, eu não consigo desenhar um onboard muito claro. Mas eu pedi para o Superstag mapear 3 coisas. O que eu, Diego, posso te ensinar? O que a U pode te ensinar? E o que você quer aprender executando, sacou? O que eu consigo entregar de imediato para ele. Então, assim, mapeando isso, eu quero meio que gamificar pra gente ir batendo, pra ver se a gente realmente está conquistando aquilo que a gente planejou no começo, sacou? Muito bom, Diego Cidade, Academia do Universitário. Diegão, queria mudar um pouco de assunto agora e ouvir de você o seguinte, que também já é clássico aqui no nosso podcast Movendo-se. Se você tivesse que encontrar uma personalidade hoje, tivesse a chance de marcar um almoço, um jantar com alguém que você admira, que está vivo ou não, quem seria, cara, essa pessoa? E o que você aproveitaria para perguntar para essa pessoa? Cara, então, eu fiquei ouvindo teus podcasts para entender de fato o que você perguntava. Já veio preparado, né? Não, mas aí sempre que tu chegava nesse ponto, eu ficava pensando em um monte de gente. Aí eu falei assim, esse cara que todo mundo fala, mas, cara, realmente seria muito interessante perguntar para ele. Não sei o que perguntaria. Eu gostaria de falar com o Flávio Augusto. Tá. Porque eu realmente... Geração de valor, né? Geração, WhatsApp, né? O Orlando e tal... Mas eu realmente não saberia o que perguntar. Mas talvez seria algo mais palpável mesmo quanto a U. Como ele lida com as pessoas, como que foi a contratação das pessoas dele no começo da vida dele. Legal, sacou? Legal. Como ele lidava com essa contratação, como é que ele gerenciava e o que mudou de lá pra cá. Que é muito do que você tá vivendo hoje, né, cara? Seria uma baita mentoria, né? Sem dúvida, seria bizarro. Muito bom, cara. E momento literário, Diego, o que você recomenda de literatura, cara, para os teus hoje super estagiários, né, que estão contigo aí todo dia, as pessoas que passam pelo teu processo de desenvolvimento, alguma literatura que te marcou, que você recomenda? Que eu gosto muito do Mais Rápido e Melhor, do Charles Duhigg, que Legal. É do mesmo do Poder do Hábito. Uhum. Cara, eu acho incrível a metodologia dele, que ele explica da gente contar histórias pra gente mesmo, ser mais produtivo, metas, lá que eu aprendi métodos SMART como um todo. Então, eu acredito demais nessa questão de ser meta, de você ser melhor do que amanhã, ser melhor do que ontem, e assim vai. Muito bom, cara, legal. Finalzinho do nosso bate-papo, eu queria que você aproveitasse aí e divulgasse um pouco do teu trabalho, como é que as pessoas fazem para encontrar o Diego, como é que as pessoas fazem para encontrar a Academia do Universitário. Eventualmente a gente tem aí universitários ouvindo, a gente pode ter
pais que têm filhos universitários que estão ouvindo, Sem né? dúvida. E será interessante poder fazer uma ponte aí para que essas pessoas se aproximem da academia do universitário de alguma forma. Então, divulga aí como é que o pessoal te acha. Tanto o Instagram quanto o LinkedIn é @DiegoCidade, né? Mas o LinkedIn é @DiegoCidade. E a Academia do Universitário também, a gente pegou o nome completinho, @Academia do Universitário, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. A gente gera conteúdo, principalmente eu como Diego, gero muito conteúdo em ambos os dois. LinkedIn muito mais corporativo como um todo. Então vai ser o máximo trocar uma ideia, super aberto. E vou divulgar o Movendo-se para dentro da nossa trilha de aprendizagem, dos universitários da nossa base. Show. Conhecendo um podcast que tu tá entrevistando gente bizarramente. E eu também tô acompanhando resenha, que hoje eu ouvi o teu que tu fez sozinho, né? Que tu costuma Legal. fazer, maneiraço, falando sobre valores. Isso aí. Cara, conta comigo e simbora. Isso aí, cara. Parabéns pelo teu trabalho, pela coragem, ousadia e principalmente por você estar conseguindo impactar tanta gente que precisa de ajuda, precisa de um apoio, né, para se desenvolver. E é muito bom ter gente que consegue enxergar isso e consegue oferecer uma solução que atenda toda essa demanda enorme que a gente tem de mercado, cara. Parabéns mesmo. Obrigadão, Éder. Eu que agradeço e conta comigo, cara. Se alguém também estiver ouvindo e quiser falar comigo, eu tô super aberto, que eu tô disposto aí. Show de bola. Bom, e para você que está nos ouvindo, obrigado por estarem com a gente até agora. Espero que tenham aproveitado o bate-papo com o Diego. Lembrando as redes sociais do Movendo-se, @Movendo-se sem o hífen, tudo junto, tanto Instagram como Facebook. E a gente se conecta aí, a gente se fala. Aguardem novos episódios, novas resenhas. Tamo junto. Até mais.